Louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Aproveitando que os irmãos se encontram de pé, por gentileza, abra sua Bíblia no livro do Apocalipse. Livro do Apocalipse, capítulo de número 22, versículo 12. Enquanto você encontra o texto bíblico, eu expresso a minha gratidão a Deus pela oportunidade que o Senhor está nos concedendo, através da vida do pastor Adão, de estarmos aqui fazendo uso dessa tribuna, fazendo uso da palavra de Deus. Para nós é uma honra muito grande, há um peso sobre nós, uma responsabilidade, até porque o ministério Hope, ele é bastante conhecido, não somente aqui na cidade de Mongaguá, mas por que não dizer em toda a Baixada Santista, né? E no estado de São Paulo. Uma bênção de Deus. Eu glorifico a Deus por essa oportunidade. Estou aqui um pouco nervoso porque estou aqui diante de excelentes pregadores. Minha esposa, a pastora Valdirene. Poucos homens têm a honra de ter uma esposa que prega mais que esposo. E por isso estou muito honrado pela sua vida. Pastor Davi também, sua esposa, missionária Cris. Nós estamos muito felizes e pela oportunidade, e nós clamamos ao Espírito de Deus para que nos ajude, para que nós possamos entregar toda a mensagem da parte de Deus. Os irmãos encontraram um texto bíblico e podem dizer amém? Leiamos então a palavra do Senhor. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um conforme as suas obras. Amém? Podeis tomar os vossos assentos. Glórias a Deus. Aleluia. Meus amados irmãos, nós estamos muito honrados porque nós estamos diante de um culto que é o culto mais importante da igreja. O culto da Santa Ceia, ele é o culto mais importante na história da igreja. E de repente você esteja perguntando por quê? Porque ele é o único culto que vai se repetir no céu. O único culto que nós seremos repetidos no céu é o culto da Santa Ceia. De maneira que nós entendemos, queridos e amados irmãos, que o culto da Santa Ceia, ele possui três dimensões. Ele simboliza o passado, o presente e o futuro. No passado, Jesus, ele ministrou a Santa Ceia ele mesmo para 12 discípulos. No presente, nós como igreja, os pastores, obreiros, missionárias, celebram a ceia. É claro que a presença do Espírito de Deus nos ajuda. E no futuro, o próprio Jesus, ele também ministrará a ceia para toda a sua igreja. De maneira que no culto de Santa Ceia nós temos que ter alguns olhares. E quando eu leio a primeira carta de Paulo aos Coríntios, eu descubro ali 4 olhares que nós temos que ter. O primeiro olhar é um olhar para trás. Está escrito em 1 Coríntios, nos capítulos 11, versículos 23, 24. O Senhor diz assim: fazei isto em memória de mim. Então nosso primeiro olhar é olhar lá para trás. É olhar da onde o Senhor nos tirou. É se lembrar de quem nós éramos e quem nós somos hoje. É olhar, aleluia, e ver da onde Jesus nos resgatou e sermos gratos a isso. É olhar lá mais para trás e ver o sacrifício que Jesus ele fez na cruz do Calvário. Esse é o primeiro olhar que nós temos que ter, é olhar lá para trás. O segundo olhar, ainda em 1 Coríntios 11, Jesus disse: fazei isto até que eu venha. Ou seja, é o olhar para frente. Depois que olhamos para trás, nós olhamos para frente, porque em breve Jesus virá. Nós temos que ter uma visão de arrebatamento. E eu clamei ao Espírito de Deus dizendo: Senhor, se for para me falar essa palavra que tu me deu, confirma, Senhor, através da vida do anjo da igreja. E o pastor falou aqui sobre o arrebatamento, e é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Porém, queridos, nós ainda temos 2 olhares ainda. O terceiro olhar é um olhar introspectivo. Está escrito lá: examine-se o homem a si mesmo. Ou seja, eu olho para dentro de mim, como eu estou, o que eu estou fazendo, posso melhorar?
eu estou digno, eu sou apto, Jesus está feliz comigo, é o olhar interno, aleluia. E o quarto olhar que nós temos, na leitura próximo do fim da leitura da Santa Ceia oficial, capítulo 11, lá pelos versículos 31, 32, o apóstolo Paulo diz assim: esperai uns pelos outros, para depois comer o pão. Ou seja, primeiro eu olho para trás, depois eu olho para frente, depois eu olho para dentro, depois eu olho para o lado. Aonde está o meu irmão? Aonde está aquele obreiro? Aonde está aquela pessoa que estava comigo agora e que agora já não está mais no culto? A pergunta que Deus fez para Caim ainda ecoa nos dias atuais: aonde está o teu irmão? E a responsabilidade nossa, aleluia, nós temos, muitas das vezes essa responsabilidade fica nos ombros do anjo da igreja, mas na verdade a responsabilidade é nossa, aleluia, porque ovelha gera ovelha, louvado seja o nome do Senhor. Pelo que, meus irmãos, quando nós entendemos essas verdades bíblicas, nós entendemos que o próximo evento que vai acontecer no calendário de Deus, ele vai abalar as estruturas da história da humanidade. O próximo evento, o arrebatamento da igreja, vai ser um marco na história da humanidade, aleluia. E a Bíblia relata em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16: o mesmo Senhor descerá do céu. E para nós entendermos esse mesmo Senhor, eu gosto, pastor Adão, de um versículo que está escrito em 1 Timóteo 3,16. É os mistérios dos 3,16. João 3,16 fala do mistério do grande amor de Deus. 1 Timóteo 3,16 fala do evangelho resumido em um só versículo. É o grande mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, foi visto pelos anjos, ele foi pregado aos gentios, ele foi crido no mundo e recebido acima na glória. Este mesmo Senhor, ele voltará trazendo consigo três coisas, aleluia. A primeira é um grande alarido que só a igreja ouvirá, só os salvos ouvirão. Um grande alarido, aleluia, a voz do arcanjo e a trombeta de Deus, aleluia. Eu servi o quartel, meus amados, e no quartel havia uma corneta, o corneteiro. Tudo que a gente ia fazer tinha um toque especial. O corneteiro, ele tocava na alvorada, quando a gente ia para almoçar, para se colocar em fila, tudo tinha um toque. E eu disse ao Espírito de Deus: eu conheço todos os toques, Senhor, mas e o toque da trombeta? Aleluia. E o Espírito disse: se você permanecer fiel, não temas, você vai reconhecer o toque da trombeta. Aleluia. Oh, glórias a Deus. Pelo que nós temos uma grande e rica oportunidade, porque está escrito em Joel capítulo 2: tocai a buzina em Sião, incomodai os moradores da terra, aleluia, anunciai o grande e terrível dia do Senhor. Nós tocamos a buzina na terra, nós tocamos a trombeta na terra, porque um dia ela vai tocar no céu, aleluia. Você entende isso, meu irmão? A honra e riqueza que você tem, aleluia. E o texto que nós estamos aqui mencionando, de 1 Tessalonicenses 4,16, que diz assim: que o mesmo Senhor descerá do céu, aleluia, e ele vai tocar a trombeta, e vai os mortos, os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com força, para se encontrar com eles nos ares, e se encontraremos com o Senhor, aonde para sempre estaremos com Ele, aleluia. Paulo, ele descreve esse mistério, meus amados irmãos, e você que está nos acompanhando pelas redes sociais,
de uma forma mais intensa, mais profunda, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 51, quando ele diz assim: eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e depois nós seremos transformados, porque convém que isto que é mortal se revista da imortalidade, e isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. E quando isto que é mortal se revestir da imortalidade, e isto que é corruptível, nosso corpo, se revestir da incorruptibilidade, então cumprir-se-á uma palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. E alguém vai dizer: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, inferno, a tua força? Aleluia. Paulo está falando que o nosso corpo será transformado, e essa transformação é a quarta fase da salvação. Porque a salvação, meus irmãos, ela possui alguns aspectos. O primeiro aspecto da salvação é a justificação. Quando aceitamos a Jesus, no mundo espiritual, nossas vestes, que eram como que trapos de imundícia, conforme está escrito em Isaías capítulo 61, versículo 10, elas são modificadas por vestes de justiça. Aleluia. E tudo aquilo que nós praticamos, cometemos, falamos, é lançado no mar do esquecimento, e ninguém pode te acusar, porque em Romanos 8, versículo 1 está escrito que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam conforme a carne, mas conforme o Espírito. O primeiro aspecto é a justificação. É uma ação exclusiva de Deus. Ele arranca tudo, aleluia, que pode te acusar, e você fica puro, limpo diante da presença dele. O segundo aspecto da salvação é a regeneração. É um novo nascimento. Nós temos que nascer da água e do Espírito para aprender tudo de novo. Aleluia. E está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Se eu mentia, eu não minto mais. Se eu roubava, eu não roubo mais. Aleluia. Se eu me prostituía, eu não me prostituo mais. Eu vivo uma nova vida em Cristo. Aleluia. O terceiro aspecto da salvação é a santificação. A santificação, querido, é um processo. Ao passo que a justificação é um ato exclusivo de Deus, na santificação você tem que lutar. Nós temos que lutar, porque está escrito em 1 Pedro 1,16 que Deus disse assim: sede santos, porque eu sou santo. Em Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aleluia. Então eu tenho que lutar. É um processo que vai durar a vida inteira. Oh glória. A vida inteira eu vou lutar, conforme está escrito em Gálatas 5,16: andai em espírito, andai em espírito, andai em espírito e não cumprireis os desejos da carne. Se eu andar em espírito, eu lutar, eu quero lutar. Como foi a leitura oficial, uma nova mente, transformar a minha vida através de um novo entendimento. Eu quero ser imitador de Deus. Eu quero ser igual ao Senhor. Eu quero andar como Ele andou. Porque se eu ser santo como Ele, aleluia, Ele diz que aquilo que Ele fez, nós faremos obras maiores ainda. Aleluia. E o quarto aspecto da salvação. Por que eu falei isso? Porque esse quarto aspecto só vai acontecer no momento do arrebatamento. Esses três já estão em vigor na nossa vida nos dias atuais, mas o quarto
somente no arrebatamento. Que mistério é esse? É a glorificação do corpo. Aleluia. Jesus, ele vai glorificar o nosso corpo. O nosso corpo será transformado. Aleluia. Quando formos arrebatados, o nosso corpo será transformado e nunca mais sofreremos as leis da natureza, as leis da biologia, as leis da física. Não, nós teremos o corpo como ele é, como o corpo do Senhor. Aleluia, corpo glorificado. E agora eu preciso que você, querido, imagine com seus olhos da fé, aleluia, com os olhos do Espírito, naquele momento em que nós formos arrebatados, e nas nuvens, miríades e miríades de salvos, e você vai olhar, os teus pés vão estar pisando nos ares, e você vai contemplar o Senhor. Aleluia. Quem sabe Jesus vai ter a mesma aparência que ele se revelou para o apóstolo João na ilha de Pátimos. Seus cabelos brancos como a lã branca, os seus olhos como chama de fogo, a sua cabeça brilhando mais do que o sol do meio-dia, as suas vestes até os pés compridas. Não é como a microfibra da terra, não é como a poliviscose, não é como a seda. O pano é celeste, não há emendas, não há costura. E você verá ele. Aleluia. Nós veremos o Senhor. Veremos as suas mãos furadas, porque as mãos, elas representam as obras. Aleluia, a única parte do Senhor que não mudou, as mãos, porque elas mostram a obra de Jesus no Calvário. Aleluia. Nós veremos seus pés, como a palavra do Senhor ela relata em Apocalipse 1, versículos 14 em diante. Seus pés como bronze polido, latão assacalado, como que refinado numa fornalha. Os pés de Jesus como bronze polido. Que mistério é esse? É os pés que andam na terra, mas também anda no fogo. Ele anda na terra, mas também anda no mar. Ele anda na terra e ele anda no vento. Ele pisa na terra, ele pisa no fogo, ele pisa na terra, ele pisa no mar, ele pisa na terra, ele pisa no vento, ele pisa na cabeça da serpente. Ele nos deu poder. Em Lucas capítulo 10, versículo 19, eis que vos dou poder para pisar serpente, mas esmagar só ele. Oh glória! E ele esmagará. Você estará lá, meu irmão, minha irmã. Eu creio. Eu quero acreditar. Precisamos acreditar. Você tem que se esforçar para estar lá. Fala para o teu irmão, se esforça para estar lá. Se esforça para estar lá. Se esforça para estar lá. Nós veremos os anjos do Senhor. Miríades e miríades de anjos. Anjos com o rosto de relâmpago, com as suas armaduras, com pedras preciosas. Anjos de diversas categorias, classes, patentes. Alguns com espada desembainhada, outros com instrumentos de guerra, instrumentos de música. E conforme está escrito em Isaías capítulo 26, Isaías capítulo 26, versículo 2, um anjo vai bradar a outro dizendo: abri as portas para que entre nela a nação justa, que observa a verdade. As portas das mansões celestiais se abrirão,
E Jesus, o caminho, a verdade e a vida, de maneira elegante, de maneira triunfante, de maneira gloriosa, entrará nas mansões celestes. E a igreja marchando, contemplando tudo aquilo atônito, veremos as ruas de ouro, não o ouro terrestre, amarelado, não, é o ouro celeste, cristalino, puro, um material que na verdade nem é ouro, mas nós só conseguimos descrever a glória do material observando o que nós temos de melhor. Você verá os muros de jaspe. Estou construindo a mensagem, aleluia. Você verá os muros de jaspe, 12 portas gigantes, protegidas por 12 guardiões angelicais. Acima dessas portas, umas pedras preciosas escritas, os 12 nomes das tribos de Israel. Nós entraremos na cidade santa, a qual o artífice é o Criador. Nós veremos ali colunas, aleluia, crivadas com pedras preciosas. Pedras que, aleluia, nós não conhecemos, a tabela periódica da terra desconhece. Colunas, e acima dessas colunas o nome dos 12 apóstolos. Nós veremos na frente, aleluia, no meio daquela praça, o rio da vida, aleluia, a árvore da vida, o rio que corre do trono de Deus, do trono de Deus e do Cordeiro. Você verá tudo isso, aleluia. E eu quero dizer, quando o pastor falou, tomara que fosse hoje, eu estou dizendo, Jesus, se fosse hoje, ser arrebatado aos céus, pregando a palavra do arrebatamento, para mim seria a maior honra da minha vida. Oh, decalabandahaya, aleluia. Conforme está escrito em Cantares capítulo 2, versículo 4, nós seremos conduzidos até a sala do banquete, aleluia. E é sobre isso que eu quero ministrar a palavra de Deus nessa noite. Eu quero falar a palavra do Senhor, vinculando exatamente ao tema: o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Aleluia. Nós seremos conduzidos, querido, até o tribunal do Senhor, onde o Senhor julgará a igreja. Existirão 3 tipos de julgamentos, queridos, aleluia. O Senhor julgará a igreja, o Senhor julgará as nações, e o Senhor julgará no grande trono branco, lá no final, mais de 1000 anos depois. Mas nós vamos falar somente sobre o primeiro julgamento, que é um julgamento que é somente para obras. Não é um julgamento condenatório, será apenas para classificar as minhas e as tuas obras. Nesse julgamento o juiz é o próprio Senhor Jesus. Está escrito em João capítulo 5, versículo 24, que o Pai deu ao Filho o juízo, e o Senhor se apresentará naquele grande trono, naquele grande púlpito, o bema de Deus, aonde Jesus ele vai analisar nossas obras com o seu olhar que é como chama de fogo. Provérbios capítulo 15, versículo 3 está escrito que ele contempla todos os moradores da terra, tanto os bons como os maus. Em Hebreus capítulo 4, versículo 16, está escrito que todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele com quem um dia teremos de tratar. Nada escapa do olhar do Senhor. E naquele dia ele vai classificar as nossas obras. E 1 Coríntios capítulo 3, versículos 12 ao 15, fala de alguns materiais. 3 materiais para honra e 3 materiais para desonra. Os materiais que são para honra estão escritos lá que é ouro, prata, pedras preciosas. E os materiais que são para desonra é madeira, feno, palha. Os materiais que são para honra,
ouro. São todas as obras que nós fazemos sem segundas intenções. Todas as obras que fazemos para a glória de Deus, somente para a glória de Deus. Nós não esperamos recompensa, não esperamos agradecimento, não esperamos retorno. O Senhor, Ele contempla essas obras. O segundo tipo de obras são obras classificadas como prata. São obras que são sacrificiais. Toda obra que nós fazemos que dói em nós. Aquelas vezes em que a gente: Senhor, eu estou tão cansado, mas eu vou fazer. Senhor, eu não tenho recursos, mas eu vou fazer. Senhor, eu não tenho condições, estou sofrendo, estou sendo caluniado, estou apanhando, está doendo, mas eu estou fazendo. Aleluia. Há uma recompensa para as obras das tuas mãos. Obras que são como pedras preciosas. São obras que falam de uma profundidade no espírito. São obras, repare que ouro fala da glória de Deus, prata, sacrifício de Jesus, pedras preciosas, a ação do Espírito Santo. São obras que ninguém vê, porque pedras preciosas é algo que nós escondemos. Ninguém anda com uma pedra preciosa mostrando na rua. Olha, quem tem pedras preciosas, ele não mostra para ninguém. Talvez para um melhor amigo, se ele for inteligente, né? Se ele for bobo, ele mostra para os outros e pode ser roubado. Então essas obras falam de tudo aquilo que nós fazemos, que ninguém vê, mas o Pai vê. Oh, aleluia. Aleluia. E eu quero aqui, meus irmãos, rapidamente, em poucas palavras, listar 5 galardões, 5 tipos de prêmios que o Senhor tem para nós. 5 coroas que a Bíblia relata. Primeira coroa está escrito em Tiago, capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Isso fala, querido, do trabalho, do esforço, da dedicação, de entregar a sua vida ao reino, de trabalhar para o Senhor com intensidade. Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, e para você também que está nos assistindo pela live: se esforce um pouco mais, ore um pouco mais, evangelize um pouco mais, pregue um pouco mais. Vale a pena sofrer pela obra do Senhor. Se você está sofrendo, aleluia, Romanos 8,18 está escrito que as aflições deste tempo presente em nada são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Aquilo que Deus preparou para nós, os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem mesmo subiu ao coração do homem, mas o Senhor preparou, está preparado. Aleluia. A segunda coroa, queridos, ela está descrita em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8. É interessante nós lembrarmos que 2 Timóteo é a última carta do apóstolo Paulo. Ele está escrevendo enquanto está preso e sabe que vai morrer. Versículo 7, nós temos aquele versículo que nós gostamos tanto, a qual o apóstolo Paulo, ele diz: eu combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Aí o verso 8: desde agora a coroa de justiça me está preparada, a qual o Senhor, justo juiz, preparou para mim, e não somente para mim, mas para todos que amarem a sua vinda. Eu descobri isso, pastor, o Espírito de Deus me revelou. Essa coroa é para aqueles que amam a segunda vinda de Cristo. Porque tem algumas pessoas, queridos, que amam a segunda vinda do Senhor, e amam a vinda de Jesus de uma maneira tão intensa, tão profunda, que ele ama mais do que a sua família. Pastor, eu preciso dizer isso, pastor. Eu sou o filho mais novo de 4 irmãos. Meu pai
aceitou a Jesus quando ele tinha 50 anos. Meu pai era um homem de 1,90 m. Ele era carteira preta, estivador no cais, carregava aqueles sacos, vários sacos em cima. Na nossa linguagem de jovem, monstro, rústico, agressivo, gostava de beber. E às vezes, quando ele chegava em casa, ele trancava as portas da casa e dizia: agora eu vou matar vocês todos, meus irmãos, e depois eu vou me matar. Esse era o nível do meu papai. Mas quando ele tinha 50 anos, a minha irmã mais velha, eu tinha 4 anos, pastor, ela começou a ficar endemoniada. Ela namorou com um garoto que era filho de uma mãe de santo, e ela desmanchou o namoro. Aquele menino lançou um encantamento. Ela começou a ficar endemoniada. E meu pai ficava assustado, porque ela era uma criança de 15 anos e batia nele. E ele não entendia porque ele não conseguia segurar essa menina. Então ele foi na paróquia, ele foi até o padre, mas o padre não conseguiu expulsar. Ele foi até uma benzedeira, uma mulher com umas plantas assim, que batia com as plantas, mas ela não conseguia expulsar. O meu pai foi em diversos lugares, até que alguém disse assim para ele: vai nas irmãs do coque, nas irmãs do glória a Deus e aleluia. E meu pai foi em uma reunião de oração, e uma senhorinha, quando viu ele no meio daquela multidão, falou assim: eu quero ir lá na tua casa, porque o Senhor falou que vai ter uma obra lá. E meu pai ficou espantado, falou: nem falei nada, e ela já disse. Levou ela até lá. Quando aquela mulher chegou lá, ela disse: olha, para sua filha ser liberta, temos que fazer uma campanha. E meu pai falou: o que é campanha? Campanha são 7 dias de culto dentro da tua casa. E meu pai falou: tudo bem, se é para ela ser liberta. Primeiro dia, primeira semana, segunda semana, terceira semana, quarta semana, quinta semana, sexta semana, na 7ª, ela foi liberta. E o meu pai gostou tanto que ele disse assim: mas já acabou, são só 7, não dá para fazer mais? Aí elas falaram assim: dá para a gente fazer um outro trabalho, chamado ponto de pregação. E meu pai disse: tudo bem, eu quero. Aí elas disseram assim: para que isso aconteça, você tem que aceitar Jesus. E meu pai aceitou Jesus, pastor. Com 50 anos, ele aceitou a Jesus. Ele começou a construir, a cavar uma garagem, isso lá na cidade de São Vicente, na Ponte Pêncio, naquele bairro ali, Rua das Vacas. Eu não sei se alguém conhece, Praia das Vacas, né? Saturnino de Brito. Meu pai começou a cavar uma garagem, e ele ouviu uma voz dizendo: tu vai construir aqui, não é uma garagem, é uma igreja. E meu pai disse que foi a primeira vez que ele ouviu a voz do Senhor, pastor. E ele obedeceu, ele construiu aquela igreja, aleluia. E quando ele já tinha agora 54 anos, 4 anos depois, toda a família aceitou Jesus. Meu pai se tornou diácono da igreja. Começou, ele abria os trabalhos, uma bênção. Até que um dia, o Senhor me deu um sonho. Eu tinha 8 anos, preste atenção. Nesse sonho, meu pai me dava uma Bíblia, ele de terno me dava uma Bíblia e falava: ó, eu comecei algo e você continua. No término da viagem a gente se encontra. Eu contei esse sonho para o meu pai. O meu pai na hora falou em línguas, pastor. E ele disse assim: o Senhor vai me levar, meu filho. Eu era uma criança com 8 anos, eu não entendia aquilo. Vai levar o Senhor para onde? Ele disse: para o céu. Uma semana depois, o meu pai foi acometido de um AVC. Ficou em coma no hospital. E toda a igreja começou a orar por ele. E foram ali as pessoas da igreja, o pastor convicto, cheio de Deus. Ele disse: hoje, o nome dele é José, o irmão José vai acordar hoje. Porque o meu pai estava em coma, 7 dias depois daquele sonho. E ali o pastor orou, a igreja: vai, cura, cura. Só eu e meu pai sabíamos do sonho. E eu não quis ir no hospital, porque eu sabia: o Senhor vai levar meu pai. E ali o meu pai, quando aquele pastor orou, o meu pai despertou. E a igreja se alegrou e começou a orar. E o meu pai disse: não orem mais, não orem por mim, porque os anjos do Senhor já estão aqui. Eu já vejo as mansões celestiais. Eu vou para onde o Senhor me chamou.
E naquele dia o meu pai partiu, meus irmãos. Essa coroa são para pessoas que amam a vinda do Senhor. Pessoas que acordam, dormem, vivem pensando nisso, dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O Espírito diz: vem. A igreja diz: vem. E quem tem sede, vem. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. A terceira coroa, meus amados, ela, pastor, nem sei mais o horário, pastor, meu Deus do céu. Já vou mais 10 minutos. 10 minutos. Oh glória. Terceira coroa está descrita em 1 Pedro capítulo 5, versículo 2. Essa é uma coroa exclusiva para pastores. Está escrito lá assim: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, não com força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de espírito voluntário, não como que tendo domínio sobre a herança de Deus, mas sendo o exemplo dos fiéis. E quando aparecer o sumo pastor, recebereis a incorruptível coroa de glória. Aleluia. Vale a pena, meus irmãos. Aleluia. Está muito próximo. Está muito próximo, querido. Eu só estou pregando a parte boa. Pela misericórdia, pastor, nós estamos sincronizados. O senhor vai pregar a parte difícil na segunda-feira, nos trabalhos. Eu só estou pregando a igreja vitoriosa, a igreja que vai ser arrebatada aos céus. Você entende isso, meu irmão? Porque nesse culto, nessa celebração, é um culto de 7 anos. Oh glória, aleluia. Enquanto a igreja está celebrando 7 anos, aqui na terra são 7 anos da grande tribulação. Aleluia. Quarta coroa é a coroa incorruptível. Está escrita lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25. Depois você dá uma lida lá. Aleluia. E a quinta coroa é a coroa da alegria. Está escrito em Filipenses capítulo 4, versículo 1. Obrigado, pastor. Oh, aleluia. Quando nós, a igreja, for galardoada, nós seremos levados, querido, para as bodas do Cordeiro. Eu não sei se é um outro salão, eu não sei se é um outro ambiente, mas nesse lugar, querido, aleluia, a igreja terá oportunidade. O Senhor Jesus vai apresentar a igreja ao Pai. Porque você precisa entender, meu irmão, que as bodas do Cordeiro, elas são símbolo das bodas judaicas. As bodas judaicas demoravam 7 dias. Então as bodas do Cordeiro, 7 anos. As bodas judaicas, elas tinham 3 fases, que era a promessa, o desposamento e o casamento. A promessa foi feita antes da fundação do mundo. Jesus fez a promessa. O noivado, o desposamento, começou na cruz do Calvário. Quando Jesus se entregou, a igreja se tornou noiva do Cordeiro. Nós somos a noiva. Mas nesse evento, aleluia, Jesus apresentará a igreja ao Pai e vai dizer: essa é a minha esposa. Nós casaremos com o Senhor. Nós seremos a esposa do Cordeiro. Aleluia. Você entende isso, querido? A igreja galardoada, eu não sei como será mesmo, porque são miríades e miríades de pessoas. Nós veremos obreiros. Eu encontrarei meu pai. Meu pai não vai ser mais meu pai, vai ser meu irmão. E eu vou dizer para ele que eu fiz o possível. Eu vou dizer para ele que eu me esforcei para levar o legado da nossa casa. Você que é filho de pastor, você que é obreiro, você que tem uma família cristã, sua mãe é crente, ela te ensinou: volte para os caminhos do Senhor, honre o legado da tua família, honre a tua bandeira, a bandeira que Deus te deu ao nome da tua família. Aleluia.
Naquele dia, meus irmãos, Jesus ele entregará o seu voto de nazireado. Meu Deus, isso aqui é profundo. É profundo. Porque Jesus na ceia, ele disse: olha, eu faço um voto hoje. Eu não tomarei mais o pão, eu não tomarei do fruto da vide, até que nós se encontremos no reino de Deus. Está escrito em Lucas capítulo 22, versículo 17, que Jesus diz assim: desejei muito tomar essa Páscoa convosco, desejei muito tomar essa ceia convosco. Então cada vez que nós tomamos a ceia, Jesus está lá no céu dizendo: eu desejo tomar com eles. Eu desejo, desejos espirituais, entende, meu irmão? Por isso que nós precisamos, não deixe só, querido, o fardo nos ombros do anjo da igreja. Seja uma igreja que deseja a ceia, que fala da ceia, que chama os outros e diz: vamos, aleluia, louvado seja Deus, aleluia. Por isso que Jesus, quando o diabo é sujo, quando Jesus estava na cruz, pastor, o diabo, usando ali aqueles homens, colocaram vinho na boca dele, vinho com vinagre, que é o vinho azedo do mundo, que não tem nada de Deus. Mas Jesus cuspiu, 3 vezes Jesus rejeitou, aleluia. Ele está aguardando. Naquele dia a igreja louvará, terá a oportunidade de efetuar cânticos, aleluia. Nós louvaremos, teremos a oportunidade. Você entende, querido, como um grande coral, a igreja vai louvar. E depois o Senhor diz, Apocalipse, que os anjos também louvarão. Os anjos entoarão louvores, aleluia. E nós estaremos ali. E só falta mais um pouco, só falta um pouco mais, aleluia. Glórias a Deus. Nosso horário não nos permite ir adiante. Conforme a solicitação do nosso pastor, nós gostaríamos de pedir à igreja que se coloque de pé. Vamos fazer uma oração agora, aleluia. Louvado seja Deus. Vamos fazer uma oração. Você vai apresentar a sua casa, a sua família. Você vai dizer para o Senhor agora uma oração de guerra. Nós vamos fazer uma oração de guerra. Você vai dizer ao Senhor que não aceita a sua casa, parentes ficarem de fora. Não, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você vai clamar agora. E assim como Deus visitou Ló por causa da oração de Abraão, Ele vai resgatar alguém que está no cárcere, Ele vai resgatar alguém que está no vício, Ele vai resgatar alguém que está distante. Vamos orar agora. Soberano e eterno Deus, nós estamos na Tua presença, nós clamamos a Ti agora. Pai amado e santo, vai visitando agora a Tua igreja. Nós sabemos, ó Deus, que é já a última hora, e nós queremos sermos revestidos com as armaduras de Deus para pregarmos a Tua palavra. Pai, visita a nossa parentela. Olha, Rei da Glória, a Tua palavra diz que aqueles homens estavam no cárcere, Paulo e Silas no cárcere, e de repente, Senhor, houve um vento ali, abriu as portas, e aquele homem disse: o que eu tenho que fazer para ser salvo? E Paulo disse: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Senhor, eu creio, Pai amado, eu creio, e eu quero interceder agora. Visita, Senhor, aquele que está distante, Senhor, aquele que perdeu a vontade, aquele que perdeu o desejo. Vai dando fortalecimento, o renovo, a vontade de voltar para a Tua presença, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Oh, glórias a Deus,
Aleluia. Deus vai visitar a tua casa. Deus manda dizer aqui para alguém que esse é o ano da restituição. Este é o ano da salvação dentro da tua casa, dentro da tua parentela. Deus está em busca. Os anjos já foram atrás de Ló. Os anjos vão tirar ele de Sodoma e Gomorra. Porque Deus está trabalhando nessa noite de hoje. Oh, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Ainda nesse clima de adoração, eu quero aqui agradecer a oportunidade de voltar ao trabalho para o pastor, a qual vai dar continuidade. Receba o servo de Deus com as palmas adorando ao Senhor. Glória a Deus, maravilha. Jesus é bom. Todos